Bem-vindos ao Tamanho Familiar, o podcast sobre as alegrias e desafios vividos nas famílias grandes. Hoje temos connosco a Rita Reina Assunção, cuja vida é um verdadeiro testemunho de entrega, amor e presença. Aos 52 anos é mãe de 4 filhos e avó de 4 netos. Formou-se em animação sociocultural e vive cada projeto, seja voluntário ou profissional, sem meios termos e com paixão. O voluntariado sempre esteve presente na sua vida, começou aos 14 anos e com ele sente que se recebe muito mais do que se dá. Acredita que o equilíbrio no casal é o alicerce para enfrentar os desafios da vida e os amigos, uma parte essencial da caminhada familiar. A fé também ocupa um lugar central na sua vida, vivida com abertura, autenticidade e simplicidade. Dou as boas-vindas à Rita, que se diz a caminho de uma verdadeira conversão ecológica integral. Já vamos saber o que é que isto quer dizer. Bem-vinda! Olá! E bom dia! Obrigado por esse elogio. Só pesquisei um bocadinho, é tudo verdadeiro, não é? Eu acho que sim, Rita, quais são as melhores memórias da tua infância? As melhores memórias da minha infância são brincadeiras no campo, com primos, com imensa liberdade, com bastante ausência de pais no dia, não é? Então estávamos assim entregue aos avós, às tias, empregadas, e por isso era uma liberdade espetacular, porque fazíamos tudo o que queríamos. E desde muito nova tiveste sempre contacto com ações de solidariedade. De onde é que veio este gatilho? Eu acho que este gatilho veio da minha avó materna, sem dúvida. A minha avó materna vivia para os outros. Tinha 2 frases que nos dizia que era: enquanto houver chão há sempre cama para mais um, e enquanto houver água há sempre sopa para mais um. E nós ouvíamos isto desde pequeninos e sempre vimos ao serviço e pronta para os outros, e isso sem dúvida alguma nasceu comigo, porque via, porque era natural na família. A minha mãe e o meu pai também sempre estiveram muito dispostos a ajudar os outros, mais perto da família, porque foi preciso, e por isso para nós não havia outro modo de viver. Foi a pessoa mais influente da tua vida, a tua avó? Eu diria que foi, porque já morreu, não é? E por isso nós temos essa tendência. E a minha outra avó, eu tive pouco convívio com ela, porque morreu, ainda era muito criança, esta não. E tivemos uma relação muito próxima e por isso tenho imensas saudades dela. Ainda hoje em dia gostava de lhe dizer algumas coisas. Eu acho que, como ainda tenho a graça de ter os meus pais vivos, essa influência ainda não é uma coisa que consiga pôr na memória ou guardar. É uma coisa natural e por isso acho que, olhando para trás, a avó sim deve ter sido a maior influência. Agora, encontrei ao longo da minha vida gente extraordinária, mas fora de série, tive essa sorte e fui sempre apanhando um bocadinho dessas pessoas. Por isso, eu sou uma construção de ótimos exemplos. Sim, que giro isso. É realmente preciso ter sorte, mas também saber ir apanhando essas coisas, não é? Sim. Ir buscando a riqueza acho que sim, de cada um. Conheceste o teu marido muito nova, já lá vão quase 30 anos de vida em conjunto. O que é que te apaixonou no Diogo? O que é que me apaixonou no Diogo? O Diogo era super bem disposto, um humor extraordinário, e isso conquista-me. Tinha a sua profissão, estudava, tudo, começou a trabalhar cedo, mas ao mesmo tempo também era uma pessoa que fazia muito voluntariado nos escoteiros e por isso tínhamos muito em comum. Eu na altura também trabalhava com jovens e também estava em voluntariados com jovens e por isso tínhamos durante imenso tempo, até antes de pensarmos alguma vez que a nossa vida se ia unir, tínhamos conversas sobre os interesses em comum e conversas muito giras e muito engraçadas, e na altura nenhum nem outro via que aquilo se podia transformar mais tarde num amor. Que foi o que aconteceu. Exatamente. Ainda quando eram namorados disseram que não fariam tudo juntos, não é verdade? E também não traçaram o plano de vida, que há muitos casais que o fazem. De que forma é que estas 2 decisões condicionaram a vossa evolução como casal? Então, não fazer tudo junto, eu acho que nós temos que estar unidos, sem dúvida, e estamos unidos, mas cada um também tem que ter o seu espaço, até para depois trazermos coisas novas para o casal e para a construção do casal. E por isso temos um equilíbrio entre fazer coisas separadas e coisas em conjunto. O não traçar planos é porque nós queremos estar mesmo abertos ao que a vida nos trouxesse. Quando estamos a traçar planos, essa abertura fecha-se um bocadinho. E por outro lado,
nós não somos muito ambiciosos, quer dizer, temos imensas ambições, porque não somos muito ambiciosos, ter isto, fazer aquilo, e por isso a vida é para se ir construindo e é para se ir adaptando. Não é fácil não ter esse plano assim já traçado, acho que é mais fácil, mas tentamos estar mesmo abertas ao dom de Deus. Acho que é isto. E ao dia de hoje continuam a achar que foram boas escolhas? Sim, foram boas escolhas. A coisa que nós tínhamos presente, e isso tínhamos, é que os filhos iam ser educados na liberdade. E isso era uma coisa que nós tínhamos muito presente. Enquanto eles eram muito pequeninos, até aos 4, 5 anos, eu principalmente, que geria a casa e os miúdos, era super rígida com os miúdos. E havia muitas regras, sim. E depois, a partir dessa idade, começámos a dar-lhes responsabilidades e as regras começaram a afrouxar. E eles tinham que decidir as coisas por eles, mesmo se tinham que estudar ou não estudar. Nunca exigimos notas, por exemplo. Eles tinham que passar e tinham que estar nas aulas e tinham que fazer os trabalhos de casa. Mas se tinham bom, muito bom ou excelente, era mesmo à medida de cada um. E por isso essa liberdade é muito dura. E isso foi um compromisso que fizemos, que às vezes momentaneamente parece que nos arrependemos, mas eu acho que foi uma escolha certa. Por exemplo, hora do banho, a partir de uma certa idade, se eles não quisessem tomar, podiam não tomar? Podiam não tomar, sim. Podiam não tomar. Todos, os 3 mais velhos geriam isso muito bem. A mais nova tem graça, que dizia assim, porque é que a mãe não é como as outras mães e manda? Porque é que a mãe nos manda decidir? tinha aquela noção que a responsabilidade estava do lado dela. Depois havia coisas que nós dizíamos não e eles acatavam, porque como tinham tanta liberdade. E conheciam algum casal que também tivesse feito isso, que vocês olhassem mais velho e olha, realmente correu bem com estes miúdos? Ou foi uma coisa que veio inteiramente da vossa ideia? Eu acho que nada vem inteiramente da nossa ideia. Não sei dizer, olha, foi casal A, B ou C. Foram experiências que fomos vendo. E acima de tudo também nos baseávamos muito nas experiências que não queríamos. Havia coisas que nós não queríamos mesmo para os nossos filhos e que víamos nos nossos amigos ou que víamos nos tios. E foi mais o que nós não queríamos que nos fez procurar o que chegámos. Ao não terem feito um plano de vida, alguma vez pensaram no número de filhos que gostariam de ter? Ou Sim. Família queriam, não era? Claro, família queríamos. O número de filhos... assim, naturalmente até seriam mais. As minhas gravidezes é que eram muito complicadas, sempre na cama, e depois a última, sempre com complicações, e a última foi complicada, e eu disse, já chega. Pois. Então, e têm 4 filhos, não é? E 4 netos. Então, quem é cada um dos vossos filhos e netos? Então, dos filhos, começando pelo mais velho, é o Kiko, e tem 4 filhos, de onde vêm os netos. Dos netos é a Caetana, a Francisca, o Mateus e o Xavier. Que já têm entre 12... 12 e 6. 4, desculpa. Ai, Xavier, meu Deus. São 4 entre os 12 e os 4. E depois vem o António, que é o segundo rapaz, depois vem a Carmo e depois vem a Terezinha. E como é que é a relação destes 4 irmãos? A relação destes 4 irmãos é uma relação normal, de irmãos. Não guerreavam muito. Por acaso, aquelas coisas, grandes gritos, também há, mas não havia assim muitos recadeios. Como o mais velho faz alguma diferença do segundo, o mais velho sempre teve um papel de mãe-pai super presente, super responsável, super... orientar as coisas. Eu e o Diogo tínhamos muitas reuniões disto, daquilo e do outro, e ele, por natureza, imensas vezes ficava ele a tomar conta dos irmãos, sem qualquer stress, sem qualquer complicação. À sexta-feira ele saía à noite, ao sábado nós saíamos, e era assim uma vida... Ele tinha total liberdade de, quando estava com os manos, gerir a situação. Nós não batemos aos miúdos, não quer dizer que não tenham... Isto não se pode dizer, mas uma palmada ou outra em muito pequeninos. Sim. Ele nunca bateu aos irmãos, de maneira nenhuma, mas tinha autoridade. E nós disso não influenciámos, porque se ele era responsável para ficar com os irmãos, também tinha que ser responsável para gerir essa situação. E este vosso filho, que é o Kiko, o Federico, quis ser pai muito cedo, não é? Sim. O Kiko nasceu, nós tínhamos 20 anos, e foi pai aos 20 anos, e era um sonho dele.
Pois, Era um sonho dele. Ele sempre disse que queria formar uma família cedo e queria ter filhos cedo, e sempre lutou por isso. Uhum. E como é que é ouvir um filho tão novo, não é? Porque ele tinha para aí 17 anos. Dizer isso. Terminava o 12º e dizia, eu não quero ir estudar, eu quero construir. Foi antes, não foi? Antes. No 10º ano ele começou logo a dizer que não queria ir para a universidade e queria começar a trabalhar e queria construir uma família. Aí foi duro porque nós temos, os estudos fazem parte e os estudos são importantes e o futuro. E aí eu aí mais ansiosa e o Diogo mais calmo, o Diogo confia e dizia, não, vamos confiar. Tivemos que gerir a luta interna da nossa família, do nosso núcleo, e externa, não é? Porque as pessoas de fora mandam muitos palpites e deviam obrigá-lo e deviam fazer, e por isso eu estava a lutar internamente em aceitar a situação dele, mas ao mesmo tempo para fora tinha que defender. E por isso foi uma grande aprendizagem. Tivemos o dom de nunca quebrar as relações, apesar de terem sido relações muito tensas, e com ele também aprendemos isso. Com o próximo filho não iríamos ter relações tão tensas caso surgisse alguma situação, porque não vale a pena. O amor da família, o amor dos pais para um filho, há coisas que se perdem com lutas tão mesquinhas que depois no futuro não interessa nada, e por isso foram anos tensos até nós aceitarmos isso, e agora olhamos para trás e ele tem uma família espetacular e ele fez a escolha certa. O futuro é o futuro, neste momento ele sustenta a família e está na escolha certa. E sentes que o Frederico é um homem realizado e feliz? Um homem realizado e feliz como pai, como filho, como irmão, e trabalha, e a vida é o que é, não é fácil, mas também não é fácil para quem tem um curso superior e até quem tem mestrado e a quem tem... um desafio. É um desafio. E como é que se ajuda os nossos filhos a viverem bem este tempo do namoro, que pode ser, quer dizer, pode ele até querer casar cedo e pode não querer, mas há todo este tempo do namoro, da adolescência, em que começam a chegar estas novidades. Mais uma vez, os namorados quando chegam, tenham um mês de namoro, estejam mais tempo, são sempre aceites em pleno. Se a minha filha ou o meu filho escolheu aquela pessoa agora, não é? É agora esta pessoa que interessa. Depois, se o futuro não der, não dá. E o Kiko teve namoradas antes de ter a Andreia. Mas quando eram recebidas bem. Eu, como mãe, sinceramente, se calhar às vezes julgava um bocadinho. O Diogo, não... Todos bem-vindos, sempre porta aberta. A nossa casa sempre foi super porta aberta, não só para os namorados, mas para toda a gente. Nós temos a sorte de viver em Lisboa e ter um jardim, e por isso ali era a casa do povo, e o verão também é a casa do povo, e nunca me fez confusão. Eu sempre quis eu prefiro ter a casa cheia e eles estejam ali ao pé de mim, apesar de eu parecer desprendida, não sou, do que isso. Por isso... foram vividos com tranquilidade, e quando acabaram namoros eram também vividos no respeito à tristeza ou o que for do momento, mas sempre com tranquilidade. E como é que se faz o equilíbrio entre dar apoio à nova família que se forma, neste caso o Frederico e a Andreia, mas também não interferir demasiado? Eu penso muito nisso, a minha mãe sempre nos deu imenso apoio. E mesmo eu não trabalhando, a minha mãe ficava com os miúdos, eu e o Diogo tínhamos tempo para ir jantar fora, para ir passar um fim de semana. Os meus pais, ótimos, super ativos, deram-nos este apoio. E por isso eu sabia que esse apoio também queria dar, em termos de eles terem espaço para o casal e de tentar apoiar isso. Eu acho que a Andreia procurava saber a minha opinião sobre as coisas, por isso também facilitava a nossa relação. Não era uma nora que quisesse uma distância, ela própria perguntava-me coisas, e por isso facilitou imenso a nossa relação. É uma coisa que ainda temos que ir treinando diariamente, porque eu lembro de ficar zangada com o meu pai porque me desautorizava, porque dava um doce ao miúdo ou porque eles podiam pôr os pés em cima da cadeira. E agora, se o meu filho ralha com os meus netos, eu tenho que me controlar imenso para não fazer aquilo. Eu penso
que eu não interfiro. Eu penso, Pois. o futuro vai ver, mas eu tento não interferir. Mas às vezes, claro que dizemos algumas coisas, Até é inevitável. E eu acho que como avós, provavelmente seremos mais melosos e Sim, menos sim. exigentes. Não é? Sim, sim. Já vivemos lá atrás aquelas guerras. Não é? Exatamente. E como é que pensam ser agora rede de apoio, tal como os teus pais Sim. foram, vocês para estes netos? Sim. Ou como é que já são, na verdade? Sim, temos a sorte de morar perto e por isso tentamos ser rede de apoio. Eles vão lá à casa, dormem, estão, alguma ajuda que é preciso vão. Já ajudámos mais quando eles eram mais pequeninos, agora com as escolas diferentes, eles andam em 3 escolas diferentes, é mais difícil, porque houve uma altura que eles durante a semana vinham dormir um dia à minha casa, depois eu levava às escolas no dia a seguir. Agora com 3 escolas diferentes e eu não tendo carro, já é uma coisa mais difícil, mas eu acho que é a mais-valia de vivermos todos perto e essa rede de apoio eu acho que se vai mantendo, e no verão eles vêm um tempo para a Ericeira connosco e ficam lá e acho que essa rede está Assegurada. Está assegurada. Boa. Falando agora do António, do teu segundo filho, que é muito diferente do Frederico, mas que também fez uma escolha engraçada, não é? E diferente. Portanto, o António era melhor aluno, acólito, menino de cor, príncipe. Príncipe. Não O é? António tinha o cabelo deste tamanho, nós chamávamos o pinipom. Muito engraçado, desde pequenino tinha um feitio espetacular, super perspicaz, super atento. Ele tinha uma coisa que ele todos os dias de manhã dizia-me: mãe, hoje sou, e dizia-me a personagem que era. Que giro. E eu tinha que o tratar dessa personagem, mas não tinha nenhum distúrbio de personalidade, porque se fosse uma coisa séria eu chamava António e ele respondia. Agora imagina, eu dizia: António, vamos almoçar. E se ele naquele dia era o dinossauro, enquanto eu não dissesse dinossauro, vamos almoçar, ele não vinha almoçar. Pronto. E era um desafio constante. Super curioso, a querer saber tudo. Cresceu-se ótimo, normalíssimo, escoteiro, empenhado nas suas coisas. Depois descobriu a causa climática e a atenção ao clima e ao drama que estamos a viver com o uso e abuso dos recursos naturais. Como é que ele descobriu isso e com que idade? Foi através de um amigo que era escoteiro, que andava noutra escola e que foi no surgimento da Grita, não é? E desafiou se ele se queria juntar à primeira marcha que foi organizada pelo clima, pelos jovens cá em Portugal. Portanto, isto com 17? Não, 15. Com 15. 15, 10º ano, princípio do 10º ano. Okay. Era muito miúdo. Sim. E ele quis. Ele quis, encantou-se, nós achámos espetacular, são imagens que ficam na nossa memória, lá à frente daquela grande manifestação que houve em Lisboa, a primeira e a segunda, na primeira fila, cheia de garra, e pronto, e para ele fez todo o sentido aquilo. E nisso todos os meus filhos são coerentes e não são levianos naquilo que fazem. E tanto vão à missa, não porque são obrigados, mas por eles, com toda a fé e com todo o empenho, e não fazem coisas porque é social ou porque os amigos vão, peregrinações ou isto, só fazem as coisas que faz sentido. Como o António começou depois a equacionar a sua vida, começou a crescer e dedicou-se a 100% à causa climática, e por isso é um ativista climático. Também nos informou que não ia para a universidade. O Kiko, desde pequenino, nunca gostou muito de estudar, por isso não ir para a universidade, apesar de ter sido um choque, até fazia sentido. Até fazia sentido. O António, porque era super inteligente. Inteligente e trabalhador, não é? E super interessado com tudo. Mas como já tínhamos aprendido com o Kiko, tentámos falar, e claro que não é dizer, olha, faz o que tentámos falar como coisa, mas achámos, não vamos fazer disto uma guerra. Ele é que sabe da vida dele. O empenho dele e o aprofundar e o saber tornou bastante, não queria utilizar esta palavra, radical nas suas opções. Não radical no mau sentido, como as pessoas às vezes encaram, mas coerente e radical nas suas opções. Sim, mas isso até faz sentido. Exatamente. E por isso transformou-se completamente. Transformou-se
E a sua vida a partir daí começou a pautar fez o 12º ano, isso nem pôs em causa, com muitas faltas à escola, com notas medianas de 14 e 15 quando podia, e anteriormente eram maiores, mas a vida dele, as 24 horas do dia dele, pautava só na causa climática, que não é só pelo clima, é uma causa de justiça social, e é isso que o torna tão coerente, é que isto está tudo interligado, e para haver uma justiça climática tem que haver uma justiça social, para haver uma justiça social tem que haver uma justiça climática, e por isso descansa-me este radicalismo, apesar de me assustar, apesar de ter medo, apesar de uma série de coisas, porque quem está dentro e sabe que são pessoas que estão a olhar por um todo, e isso comove-me. E preocupa-te pela maneira como é tratado Olha, preocupa-me pela maneira como é tratado, preocupa-me porque é meu filho, preocupa porque pode-se magoar, preocupa-me porque pode acontecer uma série de situações, e acontece, não é? Acontece, que nos põe à prova, e acima de tudo preocupa-me porque eu por um lado percebo que ele seja radical, porque eu também o sou, nas tuas convicções. Sim, e percebo que o enerve. Como é que as outras pessoas não veem? O que é óbvio para ele. O que é óbvio para o mundo inteiro. As pessoas até veem, só que escolhem outras coisas, não é? E ele custa-lhe isso. E como é que lidas? Porque já percebi que tu aceitas lindamente realmente este caminho que o António está a seguir, mas se calhar não concordas com tudo. Sim, não. Como é que lidas com essa diferença? De modo algum, eu com os princípios concordo. Com a luta concordo. Com a coragem, quem me dera ter a coragem, tanto para fazer a luta como para tomar opções de vida. Eu gostava de ser mais radical em algumas opções de vida que já tomámos, e que o António trouxe uma grande transformação à nossa família, e gostava de ser mais radical, mas não tenho essa coragem, por isso, com isso tudo concordo. Com o modus operandi, tenho dúvidas em alguns métodos. Como é que nós lidamos? Discutimos, dizemos que não estamos de acordo, mas também acontece que quando ele é preso ou quando ele vai para uma ação, não é a altura de discussão, e isso é muito claro. Nessas alturas não há a dizer não concordo, não devias fazer, não há. O antes discutimos, o depois também voltámos a dizer não gostei que fizeram isto ou não gostei que não aquilo, mas no momento só o amor e a nossa presença é que tem ali. Isto só se consegue, ou eu só consigo, é o tal suporte familiar. É assim, a tal relação que eu e o Diogo temos de equilíbrio, se não existisse, porque eu sou mãe e as entranhas revoltam-se, e por isso o Diogo mais uma vez vem ali pôr um bocadinho de água na fervura e vem ali dizer, ele está a fazer o que é certo, temos que confiar nele, nada de mal vai acontecer, vem ali pôr uma parte mais racional. Só este equilíbrio é que é possível, porque a nível familiar, de relação mãe-filho, o sofrimento é enorme, e a nível de manos e de avós também é. Isto é um percurso, o António é um percurso que nos envolve a todos. Claro, e tu estás em duas frentes, porque tens a frente com o próprio do António e a frente com a família, calculo eu. A família, acima de tudo, temos que amparar os irmãos, porque os irmãos também sofrem muito. Passaram de uma parte de admiração, não é, ao princípio, depois uma parte de incompreensão, porque é tanto radicalismo, e agora já estamos todos mais equilibrados. O António também cresceu, não é? E por já isso, passaram quantos anos? Ele tem 21. O António também cresceu, por isso isto tudo, a família também cresceu e estabilizou-se. Agora, traz sofrimento, quando a vida dele corre perigo, quando ouvimos alguns comentários que nós sabemos que não são verdade, magoam-nos profundamente, quando as pessoas veem os flashes na televisão e só olham para aquilo e não sabem o trabalho que há por trás e nem percebem porque é que eles se tornaram radicais. Eles tornaram-se radicais porque não foram ouvidos, e nisso eu percebo, não é? Houve grandes manifestações, a população inteira se
se uniu à volta da causa e depois de repente cada um vai para o seu canto e já não interessa e é assustador ver o lucro à frente das pessoas e eu isso tenho que concordar com eles quando grandes empresas estão a dar cabo deste planeta, estão a dar cabo da vida das pessoas e continuam a ter lucros brutais e isso para nós revolta-nos e eles revoltam-nos também e por isso é que eles são radicais. O exterior... temos bons amigos que também nos protegem, temos outros que nós sabemos que são bons amigos, mas que não conseguem perceber como é que nós damos esta liberdade, como é que nós damos a liberdade ao Kiko e como é que nós damos a liberdade ao António. Temos amigos daqueles que nós sabemos que são amigos do coração, mas que também sabemos que não têm essa capacidade. Nós também não exigimos essa capacidade, como também não vou julgar o modo de educar ou de amar os filhos. E por isso os amigos às vezes também não precisam de partilhar tudo, perceber tudo. Basta só estarem ali e como apoio. Boa, que giro. E que mudanças práticas é que o António trouxe à vossa vida? Eu e o Diogo, porque o Diogo é escutar desde pequenino e por isso sempre teve atenção à reciclagem, à natureza. Eu porque vivi no campo durante um tempo e porque me fazia sentido a reciclagem, o poupar, mas agora... Na altura achávamos que fazíamos muita coisa, agora era o básico dos básicos. O António trouxe-nos na parte ecológica algumas mudanças e na parte social, da justiça social que ele tanto luta, eu e o Diogo com os voluntariados, com a atenção ao outro, com uma série de projetos do sem-abrigo, de ceias, que tivemos metidos, uma série de coisas, sempre tivemos essa atenção ao outro. E a minha avó sempre viveu na atenção ao outro e no mais fraco. E só fazia sentido quando nós tentássemos. Não era a caridadezinha, era mesmo tentar estar ao nível do outro e ter compaixão do outro. E por isso estava na nossa vida. O António, o que trouxe o clique foi juntar tudo. E se nós olharmos para Deus e para Jesus e o Papa Francisco nisso foi uma grande inspiração, não faz sentido termos a reciclagem para este lado e o cuidado da natureza e as pessoas para este lado. Só faz sentido quando isto tudo estiver unido. E isso foi o grande clique que o António trouxe. Foi refletir e juntar estas duas coisas. E a conversão da ecologia integral é mesmo isso. Quando nós conseguirmos cuidar da natureza e das pessoas como um todo, aí estamos em pleno. Coisas muito práticas. Nós nunca fomos uma família muito consumista, por natureza, mas éramos consumistas. Quando começámos a perceber que o eu não ter mais roupa impactava na não exploração de algumas pessoas e impactava na não poluição dos recursos, não é? A indústria têxtil é uma coisa brutal. Nós falamos da indústria fóssil, que também é assustadora, mas a indústria têxtil também é brutal. E não só, eu não vou comprar tanta roupa para não gastar dinheiro, não só a parte da economia e de poupar, trouxe-nos a outra parte. Trouxe-nos a parte do olhar para o outro e olhar para o outro lado do mundo. Tudo aquilo que nós fazemos aqui impacta no outro lado do mundo. E há pessoas que morrem ou vivem das nossas escolhas. Isto, temos que ser um bocadinho radicais. E o António trouxe-nos isso. Essa consciência. Trouxe-nos essa consciência. Que eu até tinha, mas que não era um todo. E se eu gritava com os meninos, apaguem a luz, estão a deitar dinheiro à rua, cada vez que a luz fica acesa é como se deitássemos notas à rua. Quando nós passamos a dizer aos miúdos, apaguem a luz, estamos a poupar os recursos no futuro, estas poupanças têm outro significado. E quando nós dizemos, não vamos consumir tanta carne, porque o António é vegetariano, nós não somos, mas ter esse cuidado de não consumir tanta carne, não porque sai mais barato, não pelo económico, pelo fator económico, prático no momento para nós, mas no benefício total, tudo tem outro significado. E por isso o António trouxe-nos estas coisas, mesmo poupar a água. O esquentador está ligado, a água demora tempo a aquecer, antigamente corria, não é? Agora temos baldes na casa de banho, que não é a coisa mais elegante do mundo, não é? Mas assumimos essa deselegância e a água está ali para depois usar na retrete. E não pelo fator, mais uma vez, vamos poupar dinheiro em não gastar a água, mas pelo fator de poupar os recursos da terra.
há pessoas que não têm água e há pessoas que no futuro não vão ter água. E acho que isso é uma grande transformação que o António nos fez. Eu já tinha lido a Laudato Si, já tinha estudado a Laudato Si, mas não foi imediato, não vou ser, pronto, agora vou fazer uma ecologia integral, agora, não, isto foi um caminho. E é um caminho... Tal que estás a fazer, não é? Exatamente. E é um caminho que queremos passar aos nossos filhos. E acho que quando passamos este caminho da responsabilização pelo outro e da responsabilização pela terra, também é diferente do que meramente económico, do não deixes a luz acesa porque estás a gastar dinheiro. Dá sentido às nossas ações e dá sentido à consciência dos nossos atos. E isso eu acho que é super importante. Uhum. E como é que o António vê essas questões à luz da fé? O António tinha fé e fez o seu percurso de fé e acho que foi a coisa mais difícil que ele nos teve que dizer. Não foi vou deixar de fumar, não é disparate, vou deixar de estudar, vou viver a causa, só da causa e para a causa, vou deixar de fazer algumas coisas. Aquilo que mais foi difícil dizer, tanto que foi aquilo que ele pediu ajuda de ter um intermediário, foi: eu não acredito em Deus. Eu deixei de acreditar em Deus e ele sabia que Deus é ponto focal e central na nossa família. E pensou que isso nos fosse magoar. E teve essa atenção. As escolhas deles também não eram para nos magoar, eram as escolhas dele. E isso não nos magoou, porque mais uma vez ele foi coerente e fez um percurso e tem uma justificação porque é que deixou de acreditar em Deus. Nós respeitamos isso, a única coisa que nós dissemos foi: está bem, tu não acreditas em Deus, eu tenho a certeza que Deus anda sempre contigo. E pronto. E ficou assim. E ficou assim. Que giro. E coexistem bem em família, porque vocês passam um período de férias todos juntos. Como é que é esta diversidade? Por um lado o Frederico, que já tem os filhos pequenos, portanto já tem também ali um pequeno nicho, e depois tem o António, que é diferente nestas causas, as irmãs. Como é que coexistem todos como família? Eu acho que coexistem. Somos uma família diferente. Somos uma família diferente, não há dúvida. Temos desafios diferentes e temos um modo de viver muito próprio. Mas coexistem muito bem. E os manos agora que já estão a crescer já vão às vezes aos copos sozinhos, todos os 4, têm brincadeiras muito próprias. Quando estamos em família, ao princípio as relações eram um bocado tensas pelas escolhas do António, porque ele picava às vezes. Agora os irmãos, não é? Por não terem as mesmas escolhas, os irmãos, por outro lado, não compreendiam o radicalismo, também me queriam proteger a mim e ao pai, porque sabiam que nós sofríamos, e por isso também tinha uma reação: como é que o António faz isso ao pai e à mãe? E nós dizemos: o António não faz isto ao pai e à mãe, o António escolheu a vida dele. Houve ali 2 anos muito tensos. Eu acho que a adolescência também é tensa, e com este agravamento, mas agora, hoje em dia acho que é uma família normalíssima, e o António é tio e brinca com os sobrinhos brincam com ele. Os sobrinhos até agora temos conseguido proteger e não sabem algumas coisas, a partir de agora vão ver o que se passa na televisão, claro. e vão ver e acontece. E também é bom porque já conhecem aquela pessoa que vem à sua frente. Na verdade é isso. Exatamente. Que ensinamentos é que sentes que te trouxe cada um dos teus 4 filhos? Tantos. Assim, quase que um chavão por cada um. Isso é muito difícil. Então, o ensinamento. A Teresinha trouxe o espaço para a diferença e a sensibilidade e o cuidado com cada um mesmo. A Carmo trouxe o serviço na tranquilidade. O António trouxe a coerência e o radicalismo. E é um desafio. E é bom obrigar-nos a ser mais além. O Kiko trouxe o sonho e a capacidade de amar. Que giro. Falando agora um bocadinho do Diogo, do teu marido, vocês têm um percurso de 30 anos juntos, não é? Como é que vocês fizeram para ter sempre momentos de casal nas diferentes fases que já viveram e também nos diferentes desafios, bebés pequeninos, adolescência, agora netos? Então, foi muito fácil,
Porque tinha uma rede de apoio. Os teus pais. Meus pais. E isso, não há dúvida. Eu acho que às vezes mais do que o dinheiro para alimentar os filhos, a rede de apoio é o fundamental para um casal. Porque mais dinheiro, quer dizer, há mínimos, mas mais dinheiro, menos dinheiro, a coisa... Agora até se pode ter dinheiro, mas se não se tiver uma rede de apoio, é uma vida desgastante. E por isso, nesse sentido, nunca sentimos o peso dos filhos. Claro que havia dias muito complicados. O Diogo, eu deixei de trabalhar no segundo filho, fazia voluntariados, dava catequese, mas deixei de trabalhar porque foi uma opção. O Diogo trabalhava e eu geria a casa. O Diogo estava muito tempo fora e por isso eu queria estar disponível para os meus filhos, porque acho que não tem que ser sempre a mulher de todo, mas algum tem que estar sempre mais disponível para a família. Acho que estar os dois pode acontecer resultar, na nossa família não resultaria, e por isso a logística da família, as decisões do dia-a-dia, era eu todas que a tomava, mas sempre estávamos muito unidos, mesmo à distância. E agora já temos os WhatsApps, mas ao princípio não tínhamos nada disso. E queríamos manter unidos apesar de estar separados, e por isso tínhamos estratégias muito próprias de casal de nos manter essa união, que eu mais à frente posso depois explicar. Era muito o equilíbrio. Nós também sabíamos que só iríamos ter uma boa família se nós os dois estivéssemos equilibrados. E, por exemplo, acontecia o Diogo estar fora, e o Diogo chegava e os miúdos tinham imensas saudades, e aquelas primeiras 2 horas, 3 horas da chegada do Diogo eram momentos tensos, porque o Diogo queria imenso ter a minha atenção, queria imenso contar coisas, os miúdos queriam imenso ter a atenção do pai, então aquilo às vezes para mim era muito difícil eu conseguir gerir entre dar atenção aos Diogo, dizer aos miúdos tenham calma, era difícil. E houve vezes que utilizávamos a estratégia que o Diogo chegava, imagina, às 4 da tarde, eu ia ter com ele, estávamos os dois calmamente 1 hora a falar ou 2, e depois o Diogo chegava a casa e aí já era o excitamento. E os miúdos nem sabiam, achavam que o pai exatamente tinha chegado, achavam que tinha chegado às 6, e nós tínhamos isso. Depois, em termos de horários, quando eles eram pequeninos e o Diogo estava, os miúdos mantinham sempre os mesmos horários. Viam menos o pai, mas achava que a rotina tinha que ser. E eu e o Diogo sempre durante muito tempo eles não jantavam connosco, eles jantavam connosco à mesa muito tarde, porque inevitavelmente a mesa é fonte de stress em todas as famílias, porque queremos ensinar os meninos a comer, porque eles não gostam da ervilha, porque levantam o braço, porque querem contar e falar por cima, e por isso eu sentava-me à mesa com eles, mas não jantava, e estava ali a ouvi-los e a falar, e depois eu jantava com o Diogo. Por isso também era uma das outras estratégias. Nós fazemos parte das equipas de casais, e não acho que seja a salvação dos casais, tanto que há divórcios também, pessoas que participaram. Mas o método das equipas de casais, desde muito cedo, nos treinam, se nós o aproveitarmos bem, uma série de coisas. E por isso nós fazíamos as coisas direitinhas, e desde o início. E não era porque somos muito bonzinhos, era porque sabíamos que aquilo era uma mais-valia. Por isso tínhamos que treinar a fazer aquelas coisas para depois ser natural. E por isso as coisas iam-se gerindo muito, muito bem. Boas estratégias. Falando agora aqui um bocadinho do teu trabalho e voluntariado, começaste com 12 anos a trabalhar como animadora sociocultural? Não, quer dizer, não, 12... não, 14 anos. 14. Não, com 14 anos eu comecei a dar apoio a um ATL que tinha uma visão de educação que hoje em dia está muito na moda, mas que na altura era muito aberta, e aí cruzei-me com uma pessoa espetacular que se chamava Maria Helena Veloso, que tinha uma visão pedagógica extraordinária e uma série de coisas, e por isso logo aí comecei depois a dar apoio a outros miúdos e a fazer coisas. Depois também ouvi uma pessoa que veio do Brasil, agora já se fala imenso de voluntariado e de jovens voluntários. Quando nós éramos jovens não se ouvia assim falar nada. E veio cá uma pessoa falar de um voluntariado que havia no Brasil, que trabalhavam nas favelas, e aquilo fascinou-me logo, mas é que foi assim um fascínio. Eu disse, é isto que eu quero fazer da minha vida, ponto. E
na altura estava nas Escravas, no Colégio das Escravas, e pronto, e as Escravas, havia um bairro que se chamava Fonte da Prata, um bairro de retornados, onde estava muita diferença de pessoas, com muita pobreza, e comecei aí a fazer voluntariado e foi extraordinário. E a partir daí fui sempre fazendo voluntariado sozinha, voluntariado em família. Nós em família, por exemplo, tínhamos um voluntariado muito engraçado que se chamava A Ceia de Santa Isabel, e que estávamos todos. Eu era responsável da cozinha com uma equipa, o Diogo era responsável da sala com uma equipa, e os miúdos também estavam na sala a servir, por isso era o voluntariado de família, além do banco alimentar e dessas coisas, mas era assim um voluntariado de família. E por isso a nossa vida só faz sentido assim, mesmo Da doação ao outro. numa doação ao outro. Mesmo na doação informal, não é? Qualquer pessoa que esteja à nossa volta que precise de ajuda, estamos lá prontos. Não é só lá longe, mas também aqui ao perto, exatamente. não é? Neste momento, em que projetos de voluntariado estás envolvida? Olha, neste momento eu estou envolvida em projetos ligados aos sem-abrigo, por natureza, e depois eu tive aqui um problema no manca, tive que acalmar um bocadinho a vida de agitação, e estamos muito ligados. Neste momento estou ligada ao grupo Cuidar da Casa Comum em Santa Isabel, que foi um grupo que surgiu no processo sinodal e que tem exatamente a ver com isto, com a ecologia integral, e por isso estou muito dedicada a isto. Há uma frase que o António disse uma vez que era: eu não sou jardineiro, eu sou mais do que jardineiro. Isto porque as pessoas acham que eles só olham para a ecologia. E por isso eu sou ativista porque senão era jardineiro. Era assim uma coisa de género: eu sou ativista porque senão era jardineiro. E a ecologia integral é isso. Nós temos uma versão prática da tentativa de usar menos os recursos da nossa terra, da nossa casa comum, ligada à oração. Isto só faz sentido para mim quando há tudo ligado, como às pessoas. Neste momento apoio várias famílias imigrantes a estabelecerem-se. Arranjas casa? Ajudamos nesse processo, no montar, no apoio, no angariar redes de apoio, que é muito importante, as famílias que vêm. Assim, o grande projeto da minha vida, sem dúvida, é da catequese. É a coisa que eu mais gosto de fazer nos voluntariados, é a coisa que me preenche mesmo. É a coisa que tanto com os miúdos, e eu da catequese a mais velhos, mas os últimos 20 anos dei a 4 e 5 anos, é assim uma experiência que me enche o coração. Também interrompi agora durante 2 anos, mas vou retomar. A catequese eu acho que é mesmo assim aquela coisa, tudo o resto é momentâneo, e quando era jovem os voluntariados eram extremamente físicos e emocionais. A catequese é aquilo que traz uma tranquilidade no coração espetacular. Sobretudo dada a miúdos muito pequeninos, não é? Que são muito puros e muito sensíveis também. E porque Deus está ali e Deus fala-nos através deles, e o ajudar. A fé para mim sempre foi muito vivida em casa com a minha mãe e com a minha avó, e sempre foi uma coisa muito natural. A minha avó e a minha mãe são pessoas de missa diária, mas sempre com uma atenção ao outro muito... Nós nunca ouvi, Deus castiga, isso é pecado. Eram palavras que não existiam na minha casa, eram sempre pela positiva. A nossa relação com Deus é sempre pela positiva. Mais tarde vamos perceber o que é o nosso pecado mesmo, não é? Agora que ela me faz isso que é pecado, era uma relação muito, muito positiva, e por isso é isso. Hoje em dia as avós trabalham, hoje em dia as avós não têm muito tempo, e a fé não são conhecimentos, a fé é uma relação, a fé é uma emoção, e por isso o dar tempo a estas crianças a perceberem que a fé é uma relação e que a fé é extraordinário. Muito bem. Falando agora da família na sociedade em que estamos, e isto até vai de encontro àquilo que falávamos há bocado, no mundo em que existe tanta coisa diferente para se fazer, tanta coisa para consumir, tanta viagem espetacular, como é que as pessoas são motivadas a apostar na família? Porque às vezes é verdade que é uma escolha, não é? Sim, eu acho que é sempre uma escolha. Como é que são motivadas? Não sei, porque primeiro é tão natural que eu não consigo
perceber. Eu acho que o exemplo é... Como eu tive uma boa família e uma família aberta ao mundo... Para ti é óbvio. É óbvio. Espero que os meus filhos também sintam isso. Acho que a motivação que podemos ser é o exemplo de outras famílias que estão fechadas. E concretamente, há famílias, há amigos que há 20 anos atrás tinham uma ideia de família e que eu agora olho para eles e acho que têm outra ideia de família. Se foi só a nossa influência, não foi. Foram inspirados. Mas eu acho que sim. Agora, nós não somos a família perfeita e eu acho que não há famílias perfeitas, porque o que é bom para mim não é bom para outra família. E por isso acho que é uma mais-valia e só faz... Não consigo ver outro sentido que não seja... Vamos às 3 perguntas finais. Onde te vês daqui a 10 anos, quer na vida profissional, quer na pessoal? Então, profissional não me vejo... Eu acho que esta escolha que nós fizemos de eu deixar a profissão... Os teus voluntários, ao fim e ao cabo, este percurso que tens feito. Por isso, eu daqui a 20 anos, 10 anos digo, eu acho que envelheci muito nos últimos 2 anos. Até há 2 anos eu sentia-me em pleno. Nestes últimos 2 anos a idade... Falas fisicamente? Sim. A idade trouxe-me algumas limitações e senti que comecei a envelhecer. Por isso, senti que já não consigo estar em todo lado ao mesmo tempo. E eu estava em todo lado ao mesmo tempo. Por isso, é uma aprendizagem que eu tenho que fazer, que é saber estar com mais calma, saber não correr, mas continuar ativa, mas tendo a noção que já não vou conseguir abranger tudo o que abrangia. E não sentir isso como é um trabalho interno, não sentir isso como... Sim, como te sentindo mal contigo própria. Exatamente. Qual foi a maior sorte na tua vida? A maior sorte? Não há uma sorte, mas acho que talvez a fé. A fé. E quem conhece a Rita sabe que? Quem conhece a Rita sabe que... Não sei. A Rita é muita coisa, mas sabe que aconteça o que acontecer, estarei lá para apoiar e para ajudar, tanto sejam próximos como sejam desconhecidos. Boa. Obrigada, Rita. Gostei imenso de conhecer a vossa família. Só quase não falámos da Carme e da Terezinha, mas pois que são 2 elos, então agora que os rapazes estão fora de casa, que fazem-me uma companhia brutal. Sim, boa. Gostei muito de conhecer a vossa família e no próximo episódio teremos mais uma família inspiradora.